nessa noite o Senhor possa derramar da sua presença, Pai, plantar um pouco mais da semente do seu Evangelho dentro do coração de cada um. Nós oramos, ó Pai, abençoamos os professores, este ministério, ó Pai, fundamental para a igreja, que é o ensinar da sua palavra às crianças. Que o Senhor capacite a cada professor, os líderes, todos aqueles que têm servido, ó Pai, com todo o seu coração na igreja neste ministério. No nome do Senhor Jesus nós oramos e abençoamos as nossas crianças. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Bom dia não. Eu estou pela manhã ainda. Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus, já tivemos um culto tão abençoado hoje pela manhã, a igreja cheia, um bom número de pessoas aqui essa noite. É bom ver o Aguinaldo aqui, do Carmo, fazia tempo que nós não víamos. Sejam bem-vindos novamente, essa aqui é a igreja de vocês. Nós estamos reformando aqui o nosso telhado, procurando arrumar, e nós já fizemos um bom trabalho, porém a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver se não vai chover, né, Rogner, molhar de novo. É por isso que tem essas aberturas aí, tá? Não é que a nossa igreja é uma igreja engraçada, que não tem teto, não tem nada, não é isso não, tá? Então nós arrumamos as calhas e agora tem que ficar assim um tempo, esperar chover um pouquinho para ver, né, se vai molhar de novo ou não. E nós também já vamos fazer daqui a pouquinho a reforma, né, desse forro, né? O André vai nos ajudar aí reformando, então logo vai estar tudo muito arrumadinho aqui também. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram da nossa formatura, do nosso culto de ações de graça, da formatura que foi o final de semana passado. Foi uma bênção, né, Davi, né, Luci? Davi e Luci, que são os nossos líderes aí, quero agradecê-los, quero agradecer a todos os professores. Foi um culto muito marcante, um culto especial, né? Pastor Giovanni ministrou uma palavra de Deus, né? A palavra o pessoal não lembra muito não, mas a história da vaquinha, a história dela foi uma palavra muito abençoada. Todos vocês que compareceram ali na formatura, levaram convidados, um culto com bastante convidados, então foi uma grande festa, uma grande celebração. Glórias e graças a Deus pela sua vida, que tem compreendido e tem se comprometido, né, não somente com as programações da igreja, mas com o agir de Deus na igreja. E por falar em programação, nós teremos aí no dia, já está batendo a porta, no dia 18, 19, 20 e 21, o quê? O nosso acampamento, agora sim, com direito a foto e chamada e tudo mais. Qual é o tema do nosso acampamento? No partir do pão. Nós estamos intensamente aqui na igreja buscando resgatar essa comunhão, não somente a comunhão que nós temos no momento das programações da igreja, do culto em si, mas aquele desejo que tem que existir no coração dos irmãos de estar junto, né? Não somente no culto, né? Mas também de se reunir fora do culto. Então esse desejo, essa vontade que o cristão tem que ter de estar envolvidos uns com os outros, isso nós estamos procurando resgatar. Creio que esse acampamento vai ser um marco para isso. Por isso o tema é esse, no partir do pão, com base ali em Atos 2, onde a igreja se reunia no templo para a oração, mas a comunhão nas casas, no partir do pão. Então é isso que nós estamos promovendo dentro da igreja, buscando em Deus esse mover e esse agir, e o nosso acampamento vai ser um marco daquilo que Deus vai realmente nos conduzir ao longo deste ano. Por isso eu tenho feito um apelo para que a igreja participe integralmente do acampamento. Que isso quer dizer
que você esteja lá conosco, né? Eu digo conosco porque eu já fiz uma convocação no presbitério, né? Os pastores estarão ali em tempo integral, nós vamos dormir ali, nós vamos estar ali o tempo todo. Esse é o desafio que eu lancei para o presbitério, porque eu acredito que a comunhão tem que partir de nós, tem que partir da liderança dos pastores da igreja, então nós estaremos ali, e eu faço também essa convocação a toda a igreja. Vai ser na nossa chácara, e por ser na nossa chácara, a maioria das pessoas mora aqui pertinho, aí pensa assim, eu vou um dia, eu vou outro dia, mas vou dormir na minha casa porque é pertinho. Não pense dessa forma não, né? Faça como os pastores de vocês, né? Vá, participe, esteja ali no acampamento, monte a sua barraca. Se você não tiver barraca, nós vamos dar um jeito de colocar ali num pedaço de colchão, ou pelo menos um pedacinho de espuma você vai ter, amém? Agora você não escutou um amém, né? Mas a gente tem um bom espaço ali na igreja, nós vamos nos organizar. Eu gostaria muito de ver a igreja participando o tempo todo ali na chácara, no partir do pão, nesse momento, nesse mover de comunhão. O pastor Arnaldo vai estar conosco. Está certo que colocaram uma foto do pastor Arnaldo de 30 anos atrás, né? Ele está bem reconhecível nessa foto aí, eu acho que ele vai até gostar dessa foto aí. Mas o pastor Arnaldo, ele vai estar, ele está com menos cabelo agora, né? Ele vai estar conosco neste acampamento, a pastora Sandra também, os dois. E por que, né, nós fizemos esse convite ao pastor Arnaldo, à pastora Sandra? Porque nós vimos exatamente isso lá na igreja do pastor Arnaldo, né? Uma comunhão, os irmãos reunidos, não somente no momento do culto em si, mas eles se reúnem para tudo lá, gente. Um sai da casa de um, vai para a casa do outro, se encontra na rua, faz eventos ali na chácara que eles têm. Então, assim, é uma igreja de muita comunhão, de muita proximidade, né? Uma proximidade à comunhão além do normal, dos cultos, das programações da igreja. Então, ele tem promovido isso, eu acho muito interessante, né? Todo o culto de Santa Ceia, eles fazem ali um almoço, né? A igreja toda participa do almoço depois do culto. É um negócio muito interessante mesmo, e isso promove a comunhão. Então eu creio que existe sim uma unção de Deus sobre a vida dele nesse sentido, e é o que nós queremos aí trazer para a vida da igreja também, amém? Muito bem, R$170 é o valor do acampamento, é o mesmo valor do ano passado. Nós vamos nos organizar financeiramente aqui para dar tudo certo, né? Mas fizemos também uma questão de manter o mesmo valor, para que a igreja participe o tempo todo, amém? Então está aí, você só não vai se você falar assim, eu não quero isso para a minha vida não, mas como eu sei que você quer essa unção, esse derramar do poder de Deus sobre a sua vida, eu sei que você vai estar presente. Pastor Giovanni está organizando as inscrições, né? Então hoje ele vai estar lá no fundo, e você não vai sair daqui sem fazer a sua inscrição, tá bom? Nós teremos também a próxima programação em abril, na Semana Santa, que é o Revisão. Okay? Então, revisão, nós vamos fazer uma caravana imensa aqui, para poder participar desse congresso que é tão importante. Eu estou fechando alguns detalhes, né? Estou vendo se a gente consegue novamente a igreja, que nós ficamos ali, agora não esqueço o ano, né? Foi o ano passado, né? O ano passado, a do Carmo foi com a gente lá. O ano passado, estou vendo se a gente consegue novamente essa igreja, porque aí a gente não vai ter custo com hospedagem, né, para aqueles que não podem ter esse custo. Então a gente vai dar uma organizadinha, vamos ver essa semana, assim, já deixar tudo ajeitado. Aí o pastor Giovanni também vai coordenar aí essa caravana, vai coordenar as inscrições e a organização para o Revisão. Muito bem, eu quero compartilhar. Muito bem, memória. Deus falou algo conosco nesta manhã, e nós já vamos colocar em prática lá no nosso acampamento, né? Nós vamos, no primeiro dia do acampamento, que é no dia 18, no sábado, à noite, no culto da noite, nós vamos ter uma ceia lá, né? Justamente já para começarmos ali, iniciarmos esse momento de comunhão, e nós entendemos que a Santa Ceia, né, é o ápice da comunhão da igreja. Por isso o culto de Santa Ceia é um culto indispensável. Então nós vamos fazer ali uma Santa Ceia, mas vai ser diferente.
não vai ser com um pedacinho de pão, não, e nem com um golinho, né? Com um golinho do suco da uva, não, do cálice. Nós vamos fazer assim um negócio com abundância. Então, como nós vamos fazer? As mulheres, elas irão levar um pão, amém? Aquele pãozinho feito em casa. A pastora Sandra vai colocar no grupo uma receita muito simples de fazer, né? Então as mulheres vão observar ali a receita e vão levar um pão, porque é para comer à vontade. Nenhum amém? Gente, vocês nunca tiveram esse desejo? Se você pega um pedacinho de pão, você fica com vontade de pegar um pedação, não fica? Ou é só eu que fico? Então, nós vamos fazer à vontade, então vai ter bastante pão. Os homens vão levar, né, o suco da uva, aí eu vou colocar no grupo também dos homens, né, a marca aí Oi? Não, a receita do suco vai ficar meio difícil, né? Aí esse você pode comprar a caixinha no supermercado. Então, no culto da noite, nós vamos fazer uma santa ceia lá mais abundante mesmo. Você vai poder pegar o pão com a mão assim, comer o pão, beber, né, com fartura, né, e vai marcar aí o momento de comunhão. Amém? Então, as mulheres se preparem aí para levar este pão, os homens também para levar o suco da uva aí para o cálice. Nós vamos fazer dessa forma no sábado à noite, no dia 18. Combinado? Combinado. Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos e com as irmãs, com o tema Um Novo Olhar para um Novo Tempo. Qual é o tema? Um novo olhar para um novo tempo. E eu quero fazer de uma forma diferente aqui. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que na verdade não é brincadeira não, eu quero ter uma medida aqui da igreja, né, em relação ao conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que todo mundo aqui é douto na palavra, é estudioso da palavra, lê a palavra, está lendo a palavra diariamente, estudando, e glórias a Deus por isso. Então agora vai ser um teste, né? A brincadeira chama assim, quem sou eu? Então eu vou ler aqui, você não vai abrir a Bíblia, eu vou começar a ler aqui os versículos, o texto bíblico, e você aí com a sua cabeça, com a sua inteligência, sua capacidade infinita, né, de entender e compreender a palavra de Deus, você vai buscar aí ver quem é o personagem. Mas eu vou ler, e quando você fala, captei a mensagem, eu já sei quem é, você não vai falar, certo, Bruna? Beleza? De manhã a Bruna queimou a largada, e quando você identificar o personagem, você vai levantar a mão, né, vai dar aquela balançada de cabeça, com aquele sorrisinho maroto de cantinho, se eu sei, tudo bem? Ok? Então vamos ver aqui, quantos versículos nós vamos percorrer aqui, até que a igreja, ou pelo menos a maior parte da igreja, compreenda isso, né? Nós levamos um puxão de orelha, né, nessa semana lá do pastor Danilo, no discipulado do pastor Samuel, em relação à leitura da palavra de Deus. Ele bateu sem dó na gente, né? E se ele puxou a minha orelha, agora eu puxo a orelha de vocês, e a vida segue exatamente desse jeito. Vamos lá? Ok? Não é para falar. Se você descobrir aqui o personagem, você levanta a mão, tá? Aqueles que participaram das orações, têm orado com a gente, têm se conectado, obviamente já sabe do que eu estou falando, tá? Então vamos lá, ó. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me para Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Levanta a mão quem já... Isso, não é para falar, fica a mão levantada, ok? Então essa pessoa tinha 40 anos de idade, e foi um daqueles que foi chamado para espiar a terra prometida, tudo bem? E ele diz aqui que ele deu um relatório digno de confiança. Na versão Almeida, revista e corrigida, ele diz assim, que deu um relatório como sentia o seu coração. Vamos para frente? Tem muita gente aí ainda com a mão abaixada. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Levanta a mão. Mas pode ficar tranquilo, gente, não vou envergonhar ninguém, eu acho.
Pode levantar a mão, por favor. Olha lá, uns 20%, uns 20% da igreja, vamos lá. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Levanta a mão. Não melhorou nada, gente, está diminuindo agora. Agora está gerando dúvida no coração do povo. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Melhorou? Vai vendo aí, pastor Giovanni, se melhorou. Melhorou um pouquinho, quase nada. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Levanta a mão, quem sabe qual é o personagem. Vamos lá? Vamos falar qual é o personagem? Eu vou contar até 3. Segura a onda aí. Até 3. Vamos lá? Eu vou contar até 3, você vai falar quem é o personagem, tá? 1, 2, 3. Caleb, dê uma salva de palmas a essa igreja que lê a palavra de Deus. Tá certo que eu ouvi uns Josués aí no meio, né? Algo desse tipo, né? Alguém falou Adão aí, mas tá bom. Josué, fizeram a mistura do Caleb com o Josué, ficou Josué, mas tá bom. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Pastor Vilela ministrou essa palavra há algum tempo atrás, falando a respeito de Caleb, do vigor de Caleb, mesmo aos 85 anos, reivindicando, né, ao seu líder agora, Josué, a promessa de Deus, né, pegando a sua parte, exigindo ali, reivindicando a sua parte na promessa. Mas vamos ver agora, quando isso aconteceu. Por favor, Rafa, coloque para a gente Números, capítulo de número 13, versículo de número 30, só para que você entre no contexto. Deus manda Moisés escolher uma pessoa de cada tribo, 12 homens, para poder espiar a terra, analisar aquela terra, fazer um levantamento das condições da terra prometida, a qual eles estavam prestes a entrar. Dessas 12 pessoas, esses 12 homens escolhidos, os 12 foram na missão, os 12 retornaram da missão, porém 10 deles voltaram com um relatório muito negativo, dizendo assim: a terra é boa, porém a terra tem gigantes, a terra é uma terra de cidades fortificadas, é muito difícil de conquistar. Então esse foi o relatório de 10, porém o Caleb e o Josué deram um relatório muito diferente. E o texto que nós lemos, logo o primeiro versículo que nós já lemos, as palavras de Caleb são interessantes. Ele diz assim: o meu relatório foi um relatório segundo aquilo que eu sentia no meu coração. E é exatamente essa a realidade, uma das características de Deus sobre a vida de Caleb. Então, Números 13, 30, Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo. Caleb diz assim: fica todo mundo quieto aí, cala a boca que agora eu vou falar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: olha a autoridade de Caleb, hein? Perante o líder Moisés, falou assim: fica todo mundo quietinho aí, Moisés, agora eu vou falar. E olha o que o Caleb diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança. Está falando da terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a postura de Caleb, é uma postura que nós todos temos que ter o desejo de ter. O 14
capítulo 14, versículo de número 6, um pouquinho à frente, agora é o Josué junto com o Calebe, né, falando ao povo. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha que relatório, muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Mais um versículo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Em algumas versões diz que nós os devoraremos como pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E por fim o 10, então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te adorar, ó Pai, podermos ofertar na sua casa, de ouvir a sua palavra, ó Pai, de nos assentarmos a essa mesa. Muito obrigado, Senhor. Nós nos sentimos realmente privilegiados, ó Pai. Entendemos que o Senhor nos escolheu, ó Pai, e o Senhor tem um propósito para isso, que uma parte desse propósito, desse objetivo que o Senhor tem para com as nossas vidas, se realize, se cumpra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Um novo olhar para um novo tempo. Eu penso que existe duas formas de enxergarmos a nossa vida, existe duas maneiras de olharmos para a nossa história de vida. A primeira maneira e a primeira forma que nós podemos olhar para a nossa vida é com os olhos da racionalidade, é com os olhos da razão. É quando nós estamos diante de situações adversas, de lutas, e nós, quando olhamos para essas situações, a nossa forma de olhar é a forma racional. É quando nós nos esforçamos para poder compreender com a nossa cabeça, para poder equacionar aquela situação com a nossa mente, com a nossa racionalidade, com a nossa capacidade de intuir, de pensar, de calcular. Isso é um jeito de nós olharmos para a nossa vida. E não existe problema algum nisso. Eu costumo dizer, se Deus nos deu a capacidade de pensar, Ele quer que nós a usemos, é óbvio isso. Então nós temos sim que pensar, que planejar, diante das situações difíceis da nossa vida, nós temos que sentar, rever as coisas, planejar, isso não é errado. O que é errado é nós conduzirmos a nossa vida apenas com o olhar da razão, apenas com o olhar humano diante das situações. Essa é uma forma de conduzir a nossa vida, de olhar para a nossa história de vida. E existem muitas pessoas que só enxergam a sua vida exatamente nessa ótica, só conseguem olhar a sua vida pelos olhos da razão. Se matematicamente as coisas fecham, eu estou feliz, estou tranquilo. Porém, se a conta não bate, eu já fico triste. Ou seja, para que a pessoa seja uma pessoa realizada e feliz, tudo tem que encaixar na sua mente, tudo tem que encaixar na sua razão. E isso é um problema, por quê? Porque isso anula a segunda forma que nós temos de enxergar a vida, que é de enxergar a vida com os olhos do coração. Nós precisamos aprender a enxergar a vida com os olhos do coração. O Calebe, quando ele reivindicava, a sua herança a Josué, que foi o seu parceiro, que foi junto com ele vigiar, a espiar a terra, ele estava reivindicando a sua herança. Ele diz a Josué: olha, eu trouxe um relatório, eu entreguei um relatório
a Moisés e um relatório ao povo. E esse relatório representava aquilo que eu sentia no meu coração. Eu acho linda essa expressão. Caleb diz assim: eu falei daquilo que o meu coração sentia. Ou seja, ele falou em relação àquilo que os olhos do seu coração enxergou, não com os olhos da razão, porque os outros 10 espias olharam para aquela terra, mesmo identificando coisas boas, eles olharam e viram os gigantes, viram as cidades fortificadas, viram aquela dificuldade. E quando a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos olhos da razão enxergam a dificuldade, cria barreiras, e foi exatamente isso que aconteceu. Os outros entregaram um relatório segundo os olhos da razão, mas o Caleb está dizendo aqui: o que eu falei, o meu relatório, nada mais foi do que aquilo que estava dentro do meu coração. E quando nós falamos daquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, nós mudamos a nossa forma de olhar e enxergar a nossa vida. E eu entendo, gente, que nós precisamos, nessa noite, fazermos uma análise crítica de como nós estamos enxergando a nossa vida. Eu fico muito preocupado com a igreja, né, quando a igreja começa a trilhar um caminho racional demais, porque o combustível da nossa vida cristã se chama fé, amém? Se chama fé. E quando a igreja ela vai entrando por um caminho de racionalidade em demasia, o caminho da razão, o caminho do pensamento e do apoio na capacidade humana, isso nos deixa muito preocupados, porque isso anula a fé, isso anula a voz profética dentro da igreja, e nós não podemos de forma alguma trilhar esse caminho. Nós somos pessoas de fé, por isso nós falamos daquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Você consegue enxergar a sua vida de acordo com aquilo que Deus tem plantado dentro do seu coração? Você consegue olhar a sua casa, a sua família, mesmo diante de todas as dificuldades que você possa estar enfrentando? Qual é o olhar que você lança sobre isso? O olhar da razão: já está há tanto tempo, eu estou tentando, eu não consigo, eu já fiz de diversas formas, mas não dá, minha mulher é assim, o meu marido é assim, os meus filhos são dessa forma. É esse olhar que você lança sobre a sua casa? Ou você lança um olhar diferenciado, um olhar de fé, um olhar de profeta, um olhar daquele que tem o coração cheio da presença de Deus? Mesmo diante da dificuldade, você consegue enxergar a presença e a mão de Deus te sustentando? Qual é a sua conduta? E como você enxerga a sua vida? Como você enxerga o seu dinheiro, a sua grana, o seu tutu, o seu faça-me rir, o seu ordenado? Como você enxerga? Como você pega no final do mês, ou no início do mês, dia 5, dia 10, não sei. Você pega, qual que é o olhar que você lança sobre o dinheiro que Deus permitiu que chegasse na sua mão? Essa miséria aqui, isso aqui é esmola. É assim que você olha? Isso aqui não dá para nada. Olha, nem vou conseguir pagar minhas contas. É uma forma de olhar. Mas existe uma outra forma de olhar a nossa vida financeira, que é com os olhos do coração. Graças a Deus, porque o Senhor permitiu que isso chegasse nas minhas mãos. Eu peço agora, Senhor, sabedoria, para que eu possa administrar da melhor forma esse dinheiro, e eu sei que o Senhor me sustenta em tudo. Qual é o olhar que você tem lançado sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre aqui a igreja, sobre o seu ministério? Esse ministério ao qual eu sirvo na igreja, não vai, né? Entra líder, sai líder, né? E eu vou, fico, venho, faço, não faço, parece que não muda nada. É esse olhar que você lança sobre a vocação que Deus deu para a sua vida? Ou você lança o olhar do coração de um homem, de uma mulher cheio da presença de Deus? Eu estou aqui servindo, seguindo rumo ao propósito que Deus tem colocado na minha vida, permaneço firme, eu sigo para os céus. Qual é o jeito ou a forma, qual é os olhos que você tem utilizado
para poder enxergar e analisar a sua história de vida. Porque quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa, e Deus quer nos mudar, a primeira coisa que Deus muda na nossa vida é a nossa forma de enxergar. E Deus quer que cada um aqui entenda isso e procure mudar a sua forma de enxergar a sua própria vida. Tirar um pouco dessa racionalidade, desse pensamento, dessa humanidade que vai nos dominando. Tirar essas pessoalidades que vai nos travando e começar a enxergar as coisas da nossa vida. Com o quê? Com os olhos do coração. E quando a pessoa tem o coração cheio da presença de Deus, ela começa o quê? A transbordar. Não ainda como a nossa fonte aqui, né? Nossa fonte bonita, né? Não está transbordando ainda, mas é uma fonte infinita, né? da alegria de Deus na nossa vida. Amém? Né? Transbordar. Se o seu coração está cheio da presença de Deus, como era o coração de Caleb? Caleb viu todas as dificuldades, mas ele disse assim: o meu relatório não foi um relatório em relação à razão, aquilo que eu olhei e identifiquei humanamente as dificuldades, mas o meu relatório foi segundo aquilo que eu sentia no meu coração. Eu consigo tirar, e eu quero compartilhar com vocês, de quatro qualidades aqui de Caleb e de Josué. Lógico, né? O Caleb foi um homem que aos 85 anos de idade estava cheio de vigor. E essa é uma característica importante. Estava batalhando, lutando atrás da sua promessa já numa idade avançada. Ele mesmo diz isso: eu tenho vigor, eu vou alcançar, eu ainda consigo guerrear. E ele consegue realmente conquistar aquela terra. Mas não é só essas características. Uma das características principais do Caleb é que ele era uma pessoa decidida. Amém? A do Carmo pregou aqui na quinta-feira a respeito de decisão também. Eu pergunto: você é uma pessoa decidida? Você realmente é uma pessoa decidida na sua vida? Eu não estou perguntando se você é uma pessoa de certezas, porque tem muita gente que acha que ser uma pessoa decidida é ser uma pessoa cheia de verdades, e não é isso que eu estou falando, né? Eu sempre digo, e sempre falei aqui na igreja, que todas as minhas verdades são escritas a lápis, porque quando Deus fala de forma diferente, a gente passa uma borracha, escreve aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, sendo uma pessoa decidida, não é ser uma pessoa que carrega essas verdades absolutas aí que vai entrando na nossa mente, nos dominando. Não é isso. Ser uma pessoa decidida é saber quem você é em Deus e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe quem você é em Deus? Porque se você não sabe quem você é em Deus, ou se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, como você vai poder ter um olhar correto sobre a sua história de vida? Fica difícil. Então você é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Amém? Você é um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, cheia da presença de Deus, no nome de Jesus. É isso que você é. Você é a pessoa resgatada de um lugar de morte e colocado num lugar de vida. Você é uma bênção de Deus. É isso que você é. Você é uma bênção de Deus. Não permita que nada mude esse olhar de Deus para com a sua vida, e que você enxergue a sua vida exatamente desse jeito. Você é uma bênção de Deus. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Qual é esse propósito, pastor? Eu estou perdido. Deus tem os céus para a nossa vida, e é para lá que nós estamos indo. E isso tem que existir dentro de nós, não como uma opção, mas como uma convicção, uma decisão. Porque se você não tiver isso muito claro dentro do seu coração, você nunca vai ter um olhar correto a respeito da sua vida. Você se enxerga assim, quando surge uma situação, um problema grande na sua vida, você consegue olhar e falar assim: não, o problema é grande, mas eu sou filha de Deus. E eu vou enfrentar esse gigante aqui, eu vou vencer. É assim que você se enxerga? Ou é o contrário, é com os olhos da razão? Isso aqui não vai dar não. A minha derrota aqui, agora eu não vou conseguir avançar.
como você enxerga a sua vida. O Caleb era uma pessoa consciente, decidida. Deus não tinha dado a promessa da terra prometida. Quando o pessoal começou a falar e colocar barreiras na conquista da terra, ele mandou todo mundo ficar quieto. Falou: fica quieto, peraí, não é desse jeito não. Ele diz assim: vamos lá, bora fazer, vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. E o que Deus mandou fazer é conquistar a terra, então nós vamos conquistar a terra. Mas tem gigante, mas o que Deus mandou fazer? Conquistar a terra. Então essa é a nossa decisão, e é assim que nós vamos caminhar. Deus tem promessa para a sua vida? Eu sei que tem, mas eu sei que também, né, diante dessas promessas vão existir lutas, dificuldades. Porém, entender a promessa, compreender o chamado, e tomar uma decisão em relação a isso, saber para onde você está indo. Gente, isso não é optativo, isso é fundamental. Porque senão você vai viver o quê? Vai ficar, hora você está lá bem, hora você está mal, hora eu vou, hora eu não vou, hora eu quero, hora eu não quero, hora eu oro, hora eu não oro. Quase que eu engasgo com isso, né? Ora eu faço jejum, eu vou ler a Bíblia, agora não quero mais ler a Bíblia. Agora eu vou na igreja, agora não quero mais igreja. Agora é meu pastor, agora não é mais meu pastor. Agora é essa igreja, agora é a outra, agora é aquela outra. Agora não é nenhuma, agora é todas. Pessoas sem decisão. O Caleb disse assim: não, né? Deus deu uma promessa, nós vamos lá, animosamente. Uma palavra não muito usada. Vamos com ânimo fazer aquilo que Deus nos direcionou a fazer. Isso é decisão. Eu quero dizer algo para você, que passa a coisa mais simples do mundo, e na verdade é a coisa mais simples do mundo, mas é difícil a gente praticar. Meu irmão, se você seguir com ânimo na direção que Deus tem te dado, você vai ser um sucesso. Amém? Eu vou falar de novo, porque parece que tem muita gente dormindo aqui, né? Mas eu vou falar de novo. Se você seguir com ânimo, com força, com empenho, com ousadia, na direção daquilo que Deus tem lhe dado, na direção que Deus tem lhe dado, você vai ser um sucesso. Você vai ser um sucesso. E entenda sucesso como um homem ou uma mulher realizada em Deus. É isso que Deus tem para a nossa vida. Então nós precisamos ter essa decisão. Tem crente muito mais ou menos, que você não sabe se é crente ou se não é crente, se é cristão ou se não é cristão. Porque se aperta de um lado, espirra para o outro, se aperta do outro, espirra para o outro lado. É mais ou menos. E não pode. O Caleb está dizendo assim: chegamos até aqui, tem uma grande dificuldade, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Vamos seguir animosamente, conquistar essa terra, porque se Deus nos deu como promessa, a palavra de Deus não volta vazia, e ela vai se realizar. Porém, nós também precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de intercessão, gente. Essa também é a nossa responsabilidade. No texto que nós lemos, no capítulo de número 14, logo no versículo de número 6, nós vemos Josué e Caleb rasgando as suas vestes, no sinal de humilhação, e eles fazem isso não só por causa da vida deles, mas eles fazem isso por causa de um povo como um todo. Eles rasgam as suas vestes de uma forma intercessória em relação ao povo como um todo. E essa também é a nossa responsabilidade. Talvez você não tenha até hoje olhado a sua vida por essa ótica, por esse prisma, por esse jeito de observar. Mas nós temos responsabilidade sobre a comunidade de fé que nós vivemos. Amém? Você tem essa responsabilidade. Quando nós colocamos aqui os nossos períodos de oração, nós organizamos os 6 dias da semana, né, e cada dia uma macro é responsável. Basicamente é essa a nossa organização. Então nós oramos das 6 horas às 7 horas, é 1 hora. É 1 hora na viração do dia ali, das 6 às 7. E por que nós fizemos dessa forma? Para quê? Para que a igreja entenda que
naquele dia, aquela macro, aquele grupo é responsável por interceder pela igreja. Amém? Vocês estão me entendendo? Não é que naquele dia eu venho para orar por mim mesmo. Você pode orar por você, não tem problema não, pelos seus discípulos, mas naquele dia, a responsabilidade espiritual é daquela parte da igreja. Nós estamos, minha turma aí está às quartas agora, no mês de janeiro. Quarta-feira é o nosso dia. Então, esse dia é o dia onde esse grupo, eu tenho essa responsabilidade de interceder pela sua vida, pela vida da igreja. E nós vamos perdendo essa responsabilidade, nós vamos deixando isso para trás, nós vamos perdendo esse olhar bíblico em relação às nossas obrigações. E nós vivemos, sabe, gente, num mundo muito fragilizado de alma. É o mundo que nós vivemos, não existe inteligência mais emocional. As pessoas hoje não aguentam nada, Qualquer dissabor na vida já é motivo para você se fechar dentro do quarto e ficar lá, Não desconsidera as doenças da alma, mas infelizmente isso é uma doença mesmo, precisa ser curado. E Deus também nos cura, da mesma forma que Deus cura o corpo, Deus também cura a alma, amém? Nós vivemos num mundo desse jeito, as pessoas já não sabem mais, existem muitas dúvidas, não são mais decididas, porque a alma, gente, ela tem uma variação muito, e todo mundo é assim. Então, se nós formos dominados pela alma, nós nunca vamos ser pessoas decididas, porque quando a nossa alma se alegra e quer, a gente vai. Se a alma diz que não, nós não vamos. Porém, existe um outro problema grave também, tão grave quanto a fragilidade da alma, que é o egoísmo. As pessoas hoje, elas pensam somente em si. E isso, gente, não estou falando fora da igreja, não. É dentro da igreja mesmo. Nós somos chatos com certas coisas aqui, a gente levou muito tempo para poder educar a igreja em relação à comida aqui. Parece engraçado, mas não tem vergonha de falar não, foi muito tempo. Por muitas vezes eu tive que mandar a gente tirar a comida do prato, porque não ia conseguir comer aquele montanha que está até caindo pelo chão. Dá vergonha de falar isso, mas é uma realidade. A pessoa entra numa fila de comida, e não consegue olhar para trás, não consegue entender e perceber que tem pessoas ali, e não é só na fila de comida, até em casa, irmão briga por causa de mistura, bate na mãe. Parece exagero, mas é uma realidade. Nós demoramos tanto tempo aqui, e ainda precisamos melhorar muito nisso. Por quê? Porque é o individualismo. A pessoa pode ajudar, pode servir, mas ela prioriza o quê? A sua vida. Então nós vamos vivendo assim, sabe, nos fechando em nós mesmos, numa individualidade. A intercessão, gente, ela quebra isso. Vir aqui, colocar o joelho no chão e interceder por uma pessoa, sabe, é uma compreensão da palavra, é uma compreensão de Deus divina na nossa vida, mas é o olhar que nós temos que ter em relação à nossa responsabilidade. Estava ali o Caleb, estava ali o Josué rasgando as suas vestes, falando assim: Senhor, o povo está desse jeito, porém nós estamos aqui intercedendo, estamos aqui nos humilhando neste sentido. Então, se você começar a olhar a sua vida diante dessas responsabilidades e assumir essa responsabilidade também, você vai ver a sua vida sendo transformada. A sua vida sendo transformada. O ponto 3 é que nós precisamos também ser pessoas de consciência. Amém? Parece que eu estou falando o contrário do que eu falei até agora, mas não é isso não. O Caleb e o Josué, quando fala ao povo, ele diz algumas coisas que são interessantes, A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, beleza, todo mundo tinha visto isso. Se o Senhor se agradar de nós, isso é consciência, gente. Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo. Isso é uma consciência. Nós não podemos viver numa utopia
ingênua. Nós sabemos que nessa vida nós teremos aflições, e o que Jesus diz, tem de bom ânimo, não é isso? Então nós teremos aflições, então nós precisamos também sermos pessoas de consciência, entender aquilo que nós vamos enfrentar, né? Parece o casal de novo, né? A Ada está pegando no pé do Jota, né? Mas assim, né? Às vezes a pessoa pensa assim, né? Eu vou casar, e ao casar, todos os meus problemas estão resolvidos. É assim, Carlinhos? Quase 50 anos de casado, né? Não é assim, não é desse jeito, que a banda não toca desse jeito, né? Você vai casar, e às vezes a pessoa vai casar, né? Falar, agora vai estar tudo maneiro, tudo bacana. Estou vendo você aí também, viu, Felipe? Vai casar também, Felipe, aí daqui a pouco, né? Ele estava olhando para o lado assim, e falou assim, Du não vai falar meu nome. Falei, mas não agora, vai demorar um pouquinho ainda. Então a pessoa acha assim, está resolvido. Não está não, gente. Casar é os novos desafios, e você vai ter que aprender a lidar com isso. A chapa vai esquentar, vai ter confronto, vai precisar de pastor te aconselhar, você se aconselhar com o seu líder, vai precisar de tudo isso. Então nós não podemos ter essa ingenuidade. E o Caleb e o Josué não tinham essa ingenuidade. Tem gigantes, sim, é uma terra difícil de conquistar, mas a gente tem que se atentar para algumas coisas. Olha, a gente não pode ser rebelde. O Caleb não pode, Josué diz, não pode ser rebelde. Por quê? Porque o povo está sendo rebelde. Então, para que a gente enfrente e vença isso, tem que deixar essa rebeldia de lado. E outra coisa, não pode ter medo. O negócio lá não vai ser muito bom, não. É uma guerra, é gigante e tal. Então, a gente não pode cultivar medo dentro do nosso coração. Isso é o quê? É a consciência da realidade. E a vida, gente, ela requer essa consciência. Amanhã, você vai ter que acordar cedo, com marmita ou sem marmita. E você vai ter que bater a sua enxada e enfrentar a realidade, mas com o coração igual o coração de Caleb, cheio da presença de Deus, falando aquilo que Deus coloca dentro do seu coração. É isso que muda a nossa vida, não é apagar as nossas dificuldades, mas é saber que Deus nos sustenta em tudo. Eu sempre digo para mim mesmo, Deus me sustenta com o seu braço direito forte. Deus, gente, eu falo isso constantemente aqui, assim, diante das lutas que vai aparecendo, eu sempre estou falando para mim mesmo, Senhor, o Senhor me sustenta com o seu braço direito forte, o Senhor me sustenta com o seu braço direito forte, e isso, gente, a palavra me gera fé, me gera ânimo, para seguir em frente. Então nós temos que ter essa consciência sim, vai haver gigantes na nossa vida, vai ter lugares difíceis de passar, vai ter as adversidades, vai ter tudo, você vai encarar tudo, mas você vai chegar nos céus, onde está as promessas para a nossa vida. É para lá que nós estamos indo, gente. Você tem essa decisão já no seu coração, é isso, é para lá que nós estamos indo. E até lá nós vamos brigar, nós vamos batalhar, nós vamos guerrear, nós vamos enfrentar, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho da luta. Elas vão existir? Vão existir. Vai existir dificuldade? Vai existir dificuldade. Tudo vai sair como você planejou? Não, não vai. E você vai ter que fazer desvios, ajustes, reajustes, e Deus vai lhe capacitar para isso, mas não perca o foco daquilo que Deus tem lhe dado, amém? Não perca o foco, não perca, não tire isso dentro do seu coração, não. Se você ora pelo resgate do seu filho, da sua filha, não desiste não. Ai pastor, mas está tão difícil. Não olhe pelos olhos da razão, olhe com os olhos do seu coração. Ai, o meu marido está tão distante da presença de Deus, quer deixar a família, quer ir embora, a minha mulher não quer nada com nada. Não olhe com os olhos da razão, não. É difícil, a batalha é dura sim, é difícil. Porém, quando nós olhamos com os olhos do coração, sentimos com o coração, falamos aquilo que Deus planta dentro do nosso coração, a nossa linguagem muda, a nossa linguagem se torna uma linguagem de fé, uma linguagem profética, e Deus tem levantado nessa igreja voz profética novamente, no nome de Jesus. Isso é algo que dá um ânimo tão grande. Deus tem levantado profetas do Senhor nessa igreja, que não falam conforme a razão, mas fala aquilo que Deus planta
dentro do seu coração. E isso é uma restauração profética dentro da nossa igreja. E a gente tem que compreender isso. Não é colocar a igreja cauterizada numa consciência, mas é o contrário, é deixar a igreja preparada para encarar a realidade e encarar as lutas. Amém? Caleb era uma pessoa decidida, de intercessão, e era consciente da realidade, mas era uma pessoa sensível a Deus. Caleb era sensível a Deus. Você é uma pessoa sensível a Deus? Tem sido a pessoa sensível a Deus? Porque o Caleb, quando ele dá o relatório lá, ele requer de Josué a promessa. Ele diz assim: olha, o meu relatório foi um relatório conforme aquilo que eu senti no meu coração. Sensibilidade. O quanto você tem conduzido a sua vida pelos olhos da razão, e o quanto você tem sido sensível a Deus, e tomando as suas decisões de acordo com essa sensibilidade. Ouvir a Deus, entender o que Deus está falando, compreender, a palavra entrar no coração, a voz de Deus entrar no coração, de forma que aquilo que a gente fala, seja aquilo que Deus planta dentro do nosso coração. Essa é a primeira etapa de mudança da nossa vida. Eu disse que é um novo olhar para um novo tempo. Sempre um novo tempo na vida de uma pessoa, de uma igreja, é precedido por um novo olhar. Amém? Por um novo olhar. Essa igreja é uma igreja abençoada por Deus. Essa igreja é uma igreja linda. Olha para o seu lado aí, quanta gente bonita, eu olhava a foto da formatura, aquela foto mais ampla, quando jogava o capelo assim, você viu essa foto, Davi? Na igreja toda ali, e aí eu fiquei dando zoom na cara dos irmãos, todo mundo sorrindo assim, né? Alguns faltando alguns dentes e tal, mas faz parte da jornada, né, do guerreiro, né? O guerreiro é assim, né? Mas todo mundo ali bonito, a igreja bonita, né? Um culto vivo, um culto agradável. A gente olhava que a nossa igreja é a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. E a nossa igreja vai avançar nesse sentido, sabe por quê? Porque é assim que nós olhamos, os meus olhos, eu olho a igreja desse jeito, eu olho a igreja, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja relevante, sustentada por Deus, que avança, que conquista, que leva o evangelho e planta esse evangelho dentro do coração de outras pessoas. Essa é a nossa missão, e essa é a nossa igreja. É assim que nós somos. Deus nos olha exatamente dessa forma e nos dá essa missão. Então, a nossa vida não pode ser de maneira diferente. Você não pode olhar a sua vida de forma diferente. Olhe a igreja desse jeito. Olhe o seu ministério dentro da igreja dessa forma, algo dado por Deus para você. Olhe para a sua casa e vê algo de Deus dado a você, para o seu trabalho, nos seus relacionamentos. Comece a enxergar desse jeito, comece a olhar as coisas na sua vida, as áreas da sua vida, com um olhar divino, com o olhar do coração. Deixa um pouco essa humanidade, essa racionalidade de lado, comece a profetizar coisas doidas. Amém? É porque quando fala coisas doidas, o pessoal fala, mas o que é isso? Leia a Bíblia, leia lá Coríntios. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo fala muito a respeito disso, que às vezes Deus escolhe umas coisas meio malucas assim, para confundir aquelas coisas que se acham muito sábias. Olha que coisa interessante. A gente precisa deixar um pouquinho essa sabedoria de lado, gente, e começar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? É isso que nós precisamos fazer, ter mais coragem, mais sensibilidade, de ouvir a Deus e falar assim, agora eu vou caminhar nesse sentido aqui, mas a conta não fecha, a matemática não é essa, não importa, se Deus falou, eu decido seguir aquilo que Deus tem me apontado, o caminho que Deus tem me mostrado, o caminho que Deus quer que eu siga. É assim que tem que ser a nossa vida. Não é ignorar as lutas, mas é saber por que lutamos.
Amém? Não é ignorar as lutas, mas é saber por que lutamos, por quem lutamos e com quem lutamos. Isso é muito importante. As lutas e as dificuldades vão surgir, e eu não estou amaldiçoando a sua vida, estou te preparando para a realidade da própria vida. Porém, nós precisamos saber por que nós lutamos, com quem nós lutamos, o porquê de tudo isso. Eu quero dizer algo para você. Nós estamos numa jornada, no caminho, apontado por Deus rumo aos céus. E existe uma convicção mais do que absoluta em relação a isso, que Deus não iria nos abandonar. Amém? Deus não nos abandona. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, Deus, Ele está conosco. Rumo a esse trajeto, a esse caminho, chamado céus, cujo objetivo são os céus, os céus. Saber por que lutamos. Saber qual é o nosso caminho. Onde nós nos encaixamos nessa história como um todo. Isso vai permitir que nós tenhamos um novo olhar a respeito da nossa vida. E quando você receber de Deus essa capacidade, essa unção que você vai receber e já está recebendo neste momento, você vai começar até mudar o seu semblante. Talvez você seja uma pessoa conhecida como uma pessoa desanimada, entristecida, desistida, pessimista. Deus quer mudar isso na sua vida. Você vai enxergar as coisas de uma forma diferente. E quando surgir um gigante, você vai arregaçar as mangas e vai falar assim: eu sei com quem eu luto, por que eu luto. Eu sei quem está comigo e eu sei quem me sustenta. Então, vamos encarar e vamos seguir em frente, rumo à promessa principal de Deus para a nossa vida. Herdaremos uma terra prometida pelo Senhor, céus, um lugar perfeito. Esse é o nosso caminho, e por isso nós decidimos por Cristo, e é por Ele que nós vivemos. Amém? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Agora é você com Deus. Por que eu digo isso? Porque agora é o momento de você ser sincero com Deus. Talvez exista alguma área ou algumas áreas da sua vida que você já até desistiu. Você já não consegue mais olhar aquela situação e ver uma saída para aquilo. Talvez seja algo na sua vida financeira, nos seus projetos. Talvez seja algo no seu relacionamento. Você fala: isso não tem jeito. Esse relacionamento nunca mais vai ser restaurado. Talvez seja na sua própria vida financeira. Isso não tem jeito, a conta nunca vai fechar. Eu nunca vou sair dessa situação. Talvez seja que dentro da igreja você tem um sonho dado por Deus e você não enxerga racionalmente, humanamente, esse sonho se aproximando. Pode ser tantas coisas, mas eu sei que dentro do coração de cada um existe um ponto sim a ser buscado nessa noite. E que você faça isso. Presente diante de Deus, fala assim: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu quero lançar um novo olhar sobre essa situação. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite. Permita, Senhor, que eu lance um novo olhar sobre essa situação. Pode ser algo na saúde. Talvez você enfrenta uma doença física mesmo, e que você já se entregou, você já desistiu. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida, de forma que você lance um novo olhar sobre essa situação. Pode ser a sua alma que tem te dominado, e você fala: já não consigo mais, não tenho vontade para mais nada. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida e o seu coração, de forma que aquilo que você falar vai ser aquilo que o seu coração sente. E aquilo que o seu coração sente nada mais é do que aquilo que Deus plantou dentro da sua vida. Nós vamos ministrar
ministrar uma música, uma canção. E você vai ter esse tempo para poder orar a Deus.